E aí, cambada? Ah, não pode falar cambada. E aí, tudo bem? Juliana. Eles estão te tolhendo? Estamos com censura agora? Não Não há pode? censura, não há censura. Respeito, Escolha. respeito, respeito. Escolha. Liberdade. Liberdade de Liberdade, expressão. liberdade de expressão, ela não é limitada. Mas, quando há carinho e desejo, exige respeito a esse desejo. E é o puro egoísmo. Entendeu? Entendi. Tudo bem, Tranca. Ah, sabe como é, né? Tô maravilhoso. E você, como é que você tá? Eu tô pedindo bênção. Pedindo benção. Então vou chamar o velhinho aqui, né? Ué, tem que chamar o pastor? Não pode ser só bênção. Não, eu não dou benção. Uma bênção. Minha Mas benção é essa lição. celestial, é muita energia. Então, melhor não. Respeito. Você não é, você não é filho de Deus. Eu, filho de Deus, eu sou Deus. Entendeu? Filho de Deus. Filho de Não, sou Deus. Deus. É que é o nome Deus dessa não é meu lição. pai, pra estar separado de mim. Deus não é seu pai. Seu filho não é independente? Meu filho é sim, ainda mais depois de adulto, sim, com Então, certeza. então Deus, ele não é meu pai. Pelo menos no conceito de paternidade e maternidade humano, não. Deus é parte do todo em mim. Agora, se for o conceito de pai, de pater, do ocultismo, que é onde esses conceitos são baseados, aí sim, Deus é o manifestador que integra, inclui, transcende meus desejos em consensualidade estrutural. Entendi. Então, no conceito de pater, de um padrão divino que se expressa através de você. E isso é o Pai Divino, né? Deus é o Pai Divino, né? E a Mãe Divina também. Então vamos colocar o termo, vamos colocar esse divino para deixar claro isso, para não ocorrer ambiguidade e uma interpretação que pode dissociar, problematizar, desestruturar condições da familiaridade das coisas com dogmas e crenças dissociativas. Não é bacana? É muito louco. Mas vamos lá, vamos à lição, né? Uma lição, Então, né? lição cento e Agora sessenta e um. fudeu, né? Porque mudou agora o sentido da lição. Não, mas eu acho que tá, eu acho que encaixou Eu aqui direitinho. sei, Olha, eu sei. olha, então, a lição 161. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Tá vendo? Aceitação, humildade, integração, receptividade. Olha, dai-me a sua bênção, Filho Santo de Deus. O Filho de Deus no sagrado divino, com a sua sanidade, em sua santidade expressiva. É, pois é. Mas, É, ó, ó. É, é, pode ver. é. É. Hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Aqui está a resposta para a tentação que nunca falha em acolher com boas-vindas o Cristo, onde o medo e a raiva antes prevaleciam. Aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança,
e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz por Deus. A completa abstração é a condição natural da mente, mas parte dela agora não é natural. Ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, ela vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar o mundo parcial que tu vês. O propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. Assim foi feita a especificidade. E agora é a especificidade que temos que usar na nossa prática. Nós damos a especificidade ao Espírito Santo para que ele possa empregá-la com um propósito que é diferente daquele que lhe demos. Contudo, ele não pode usar nada além do que fizemos para ensinar-nos de um ponto de vista diferente, para que possamos ver uma utilidade diferente em tudo. Um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Essas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? O que podem aparentar senão sons vazios, belos talvez, corretos em sentimento, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis? A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais apreender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Entretanto, corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo. O medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. O amor não precisa de símbolos, sendo verdadeiro, mas o medo, sendo falso, se prende às especificidades. Ai, agora eu preciso de ajuda aqui, peraí. O que isso quer? O medo, sendo falso, se prende às especificidades. O que isso quer dizer? Tem o medo que é verdadeiro, que é o medo instintivo, que você tem receio como proteção, né? E o medo falso, que é uma ilusão gerada pela falta. E essa falta sempre te prende a crenças específicas. Crenças você não vai conseguir, não há mudança, tudo é como é, sabe? Essas coisas bem generalistas. Então esse Entendi. medo te prende a essas especificidades como regras do senso comum que não podem ser transmutadas, alteradas, transcendidas. E por que o que quer dizer corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo? Então, quando esse conteúdo foi criado, não havia o conceito de associação e dissociação com base na independência dos seres. Então, aí quando ele disse corpos foram criados e tal, são criados ah, com uma disfunção em um medo dissociativo, ele quer dizer a ilusão da separação, entendeu? Esses corpos, a, a materialidade como uma habilidade dissociativa, né? Acumulativa, de separação e não como um meio para todos, etc. Entendi. Então, por isso essa percepção de corpo como um mecanismo de defesa, Também, também. mas sem ideia de separação, não e dissociação,
não precisa ser assim, certo? Os corpos podem ter outras funções. É, não só podem, como eles têm. Sem essa ideia de separação dissociativa, o ser, além de perceber essas outras funções, passa a praticá-las, né? Tornando sua vida mais fácil, mais tranquila e etc. Entendi. Então, aqui diz: "Os corpos atacam, mas as mentes não". Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo. Muitas vezes te foi exortado que olhasses além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. O corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. No entanto, o que mais, senão a mente, dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo, senão aquilo que pensa no medo? O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado. Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e, em última instância, morto. Quando o ódio para sobre alguma coisa, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama que não há morte. O medo é insaciável, consumindo todas as coisas que os seus olhos contemplam, vendo-se em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e a destruir. Aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo, e ele atacará porque o que contempla é o seu próprio medo fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar. Irado, ele urra e arranha o ar na frenética esperança de poder alcançar aquele que o fez e devorá-lo. É isso que os olhos do corpo contemplam naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou perfeito. Essa é a sua realidade. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete em uma forma tão santa e tão bonita que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos seus pés. Entretanto, em vez disso, tomarás a sua mão, pois és como ele na vista que o vê assim. O ataque contra ele é teu inimigo, pois não perceberás que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso e ele a dará a ti. Não lhe peças que simbolize o teu medo. Pedirias que o amor destruísse a si mesmo? Ou queres que ele seja revelado a ti e te liberte? Hoje praticamos de uma forma que já tentamos antes. A tua prontidão está mais perto agora e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Se estiveres comprometido em alcançá-la, terás sucesso hoje. E uma vez que tiveres tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verás cantar-te-á antigas melodias que lembrarás. Tu não foste esquecido no céu. Não queres lembrar-te dele? Escolhe um irmão, símbolo do resto, e pede-lhe a salvação. Primeiro, que o vejas com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já estás acostumado. Vê o seu rosto, suas mãos, seus pés, as suas roupas. Observa-o sorrir e vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então pense nisto. O que estás vendo agora te oculta a vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas e retirar a coroa de espinhos que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada. Pede-lhe isto para que ele possa libertar-te. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. E aquele que convocaste responderá, pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora
aquele que viste apenas como carne e osso, e reconhece que Cristo veio a ti. A ideia de hoje é o modo de escapares com segurança da raiva e do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente se fores tentado a atacar um irmão e a perceber nele o símbolo do teu medo, e o verás subitamente transformado de inimigo em salvador, do demônio em Cristo. E é isso. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. É. Sem palavras. Bom, é isso aí. Beijo na bunda. Mas, Oi? Franca, essa parte do exercício, ela é pensada, certo? Sim. Essa parte de escolher um irmão para simbolizar todo o resto. Não, E e é bom escolher um irmão que você não gosta também. É bom. tem muitos, pensa em um político, tem muitos candidatos Eu, mesmo né? Eu. no mundo. Eu, né? Tô brincando, É, tô brincando. muitos, exato. Mas então a gente vai, mentalizar então esse irmão como símbolo do resto, de toda a irmandade. E Exatamente. e aí mentalizar pedindo a esse irmão então a salvação. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus, quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. Exatamente. Entendi. É isso aí, Ok. graças a Deus e a mim. Ah, ai, graças a Deus. Paz. Gratidão, tá?